O boi que guardava o sábado. Capítulo 18. No fim de uma tarde, Yuri entrou no galpão inesperadamente. Puxou e empurrou o engradado de madeira de Nikolai para um canto do estábulo, afastado da entrada da porta e dos ventos frios que às vezes sopravam para dentro, quando a porta estava aberta. Nikolai surpreendeu-se com a facilidade com que Yuri movia a caixa, mas depois entendeu que ele não era mais o homem robusto que já fora. Mesmo por cima do casaco, podia sentir suas costelas. Quando Yuri começou a amontoar feno ao redor da caixa, o coração de Nikolai foi tocado. O feno faria maravilhas para protegê-lo contra o ar frio do inverno. Agora, sem sombra de dúvida, ele sabia que o guarda realmente se importava com o que lhe acontecia. Muito obrigado. Foi tudo que Nikolai disse, mas os dois sabiam o que esse gesto podia realmente significar para Nikolai. Muito provavelmente, salvaria sua vida. Nikolai tinha certeza de que Yuri agia por conta própria e que o diretor nada sabia dos atenciosos atos do oficial. O alimento que ele trazia, a água, os cobertores e o feno empilhado ao redor da caixa. Eram todos eles atos simples de bondade, gestos que não podiam ser mal interpretados. Os dias frios do inverno deram lugar a uma úmida primavera. Incapaz de mexer-se dentro da caixa quando estava aprisionado ali, o ar úmido enregelava Nikolai até os ossos. Ele não sabia o que era pior, os dias gélidos de inverno que entorpeciam a mente ou os dias úmidos de congelar os ossos na primavera. Quando o verão finalmente chegou e seus confinamentos de 10 dias no engradado prosseguiam, os insetos voltavam e assim também as lembranças dos seus primeiros dias na caixa. Sua pele inchava de novo com as picadas de mosquitos, borrachudos e maruins. Surpreendentemente, a despeito das temperaturas moderadas do lado de fora, muitos dias no galpão, sob a cobertura de zinco, eram opressivamente quentes. Isso trouxe outra vez problemas com a limpeza, já que Nikolai não tinha permissão de sair da caixa para ir ao sanitário. E claro, isso apenas tornava ainda pior o problema dos insetos. Durante todo aquele verão, Nikolai suportou as sessões de confinamento na caixa de madeira. Durante todo o verão, ele se aproximava do sábado com obstinada fidelidade e uma tenacidade que impressionava até o diretor. Se Nikolai visse como aquilo realmente afetava o diretor, ele teria obtido grande conforto. Mesmo assim, o diretor não cedia, e lá voltava Nikolai para a caixa a cada sábado. Ele suportava sua sentença de 10 dias, era libertado, e então sofria grande angústia para recuperar o uso das pernas. Depois, passava 2 dias trabalhando com Vaden, fazendo concertos e projetos pelo campo, antes de ser trancado de novo na caixa. Quando o outono chegou e mais uma vez começou o inverno, Nikolai ficou conhecido como pregador da caixa. Ele se recusava a pensar que esse tempo dentro da caixa estava sendo desperdiçado, e alguns dias se perguntava qual seria, afinal, o plano de Deus a longo prazo. Ele sabia de santos que haviam sofrido na prisão por 20 e 30 anos, e temia a possibilidade de um destino assim, mas nem isso parecia detê-lo mais. Parecia ser parte da rotina de Nikolai agora, parte de quem ele era e do que se tornara. Na maioria dos dias ele não tinha certeza do que seria melhor: viver outro dia e sofrer a lenta e dolorosa deterioração do seu corpo através dessa tortura, ou passar por uma morte rápida que acabaria com sua vida terrestre. Mas, de novo, isso não importava.
Sua vida já não era uma longa prova de perseguição por amor ao Evangelho? Por que questionar o plano de Deus agora? Nicolai verdadeiramente confiava em seu Pai Celeste. Algum dia tudo ficaria claro. Nesse meio tempo, ele procurava não fazer muitas perguntas filosóficas acerca da qualidade de vida ou do plano geral de Deus para ele. Simplesmente continuava recordando textos sagrados que prometiam respostas algum dia. Isso lhe dava uma força simples para suportar um dia a mais. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:29. Recitava ele para si mesmo, vezes incontáveis dentro da caixa. Todos os versos que ele havia memorizado na vida lhe voltavam agora e eram uma fonte real de conforto no seu tempo de necessidade. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Apocalipse 2:10. A última parte do verso fazia com que Nicolai sempre sorrisse, ironicamente. Ele sabia que o verso era mais simbólico do que literal, mas ainda era satisfatório pensar que João, o revelador, havia usado na profecia o número de dias que combinava exatamente com o número de dias que Nicolai precisava sofrer toda vez na caixa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa era a parte da passagem que sempre lhe dava maior esperança. Nada realmente importava na vida, a não ser a decisão de permanecer fiel a Jesus. Assim, testemunhar de Deus numa prisão comunista era verdadeiramente um privilégio. Tanto quanto Nicolai soubesse, não havia cristãos no campo. Mal podia ele crer que, até ali, ninguém havia revelado suas ideias ou ousado apresentar-se, mesmo que fosse apenas para encorajá-lo. Mas, se o seu testemunho pudesse levar a Cristo uma pessoa que fosse, ele achava que teria valido a pena. Toda a dor e o sofrimento que suportava significariam algo, não seriam em vão. E quem sabe, se o homem fosse levado a Jesus, talvez outros o seguissem. Outro inverno sucedeu o outono, e depois a primavera penetrou no campo. Num dia de primavera, quando Nicolai foi uma vez mais tirado da caixa, ficou ali deitado sobre a palha, olhando pela abertura da porta do estábulo. O mês de maio chegara, e embora essa época do ano fosse ainda fria, a luz do sol e o claro céu azul lhe aqueceram o coração. Enquanto Nicolai flexionava lentamente as pernas, tentando tirar a rigidez dos joelhos, deu graças a Deus pela vida. Deu graças a Jesus pela oportunidade de ser uma testemunha viva em favor de Cristo, em vez de ser mártir. Era impressionante que ele pudesse suportar tanto sofrimento sem se ressentir da guia do seu Pai Celeste, mas foram versos conhecidos das Escrituras que sempre o mantiveram otimista em sua atitude para com a vida. Um de seus favoritos vinha dos escritos de Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. E isso, claro, era o que fazia sempre a diferença. Como não faria? Nicolai havia entregado a vida totalmente a Deus e o Senhor lhe dava justamente aquilo de que ele precisava dia a dia, até que chegasse o tempo certo de revelar a fase seguinte do seu plano divino.